O conceito de divindade assumiu ao longo dos séculos várias concepções, evoluindo desde as formas mais primitivas provenientes das tribos da antiguidade, até as dogmáticas definições das religiões. Há milhares de anos atrás, os nossos antepassados olhavam o céu e viam de tempos a tempos estes magníficos cenários. Imagine-se ver tudo isto dia e noite à sua frente e à sua volta. Como explicar todos estes fenómenos? Tendo em conta que na altura o conhecimento científico praticamente não existia, e que as pessoas tinham necessidade de explicar o aparentemente inexplicável. Nada mais fácil que atribuir o inexplicável a uma entidade inexplicável. No início das sociedades coletoras há 16 mil anos, poderão ter surgido as primeiras ações de agradecimento a algo superior a tudo. A abundância teria que ser justificada como uma dádiva de alguém. Esse alguém começou a ser responsabilizado por todos os eventos, e seria sempre gratificado e adorado. O desafio do desconhecido e inexplicável tinha a sua âncora num porto seguro. Os deuses bem-humorados traziam chuva para as culturas e sol para as colheitas, facultavam cura para as doenças e refúgio celestial para os mortos. Nascer, viver, morrer, tudo se devia e deve aos deuses. Este é o eco milenar dos tempos. A crença que inicialmente se fundou no desconhecimento, depressa se começou a cimentar como pilar fundamental da sociedade humana. Acreditar cegamente nos deuses na forma de religião plena de rituais, transformou-se no dogma mais associado ao poder, misturando o mundo terreno numa imensa proliferação de seguidismo obrigatório. Surgiram cultos e mandamentos entrecruzados por regras sociais e dinastias de poder. Os locais de culto majestosos foram criados para dar ênfase a deuses, acontecimentos marcantes, promovendo de forma massificada o encontro de milhares e até milhões de fiéis. Como podemos tentar compreender esta dedicação coletiva? Há fatores sociais e necessidades individuais que estão em jogo e que importa compreender. Os egípcios tinham um deus para cada assunto. Os gregos e os romanos também adoravam uma coleção razoável. Os cristãos, os muçulmanos, os hindus, todos eles têm um elo comum: adoram deuses. Mas porquê? A vida de um ser humano desde há milhares de anos que é socialmente muito complexa. A convivência é complexa, a própria consciência individual está sujeita a muitas condicionantes e enormes desafios. O bem-estar do ser humano consigo próprio e com os outros implica que o jogo da vida se adapte às regras desse mesmo jogo. Se uma pessoa puder delegar as suas responsabilidades a alguém suficientemente forte para as assumir sem consequências, será bastante reconfortante. Por outro lado, se houver alguém com poder suficiente para poder perdoar ou amenizar os castigos, isso também é tranquilizante. Um Deus pode ser tudo isto, a explicação do inexplicável, um aliado para o bem e um perdulário das falhas. Estas são as expectativas e os interesses principais de quem serve. Agora imaginemos que, além de todas as vantagens descritas, ainda lhe prometiam a vida eterna e a subida aos céus na companhia de virgens, ou a reencarnação noutra vida, ou ainda no suposto além maravilhoso. Muito tentador. Quem resistirá a isto? A existência de Deus é tema de debate na teologia, filosofia da religião e cultura popular. O argumento teológico, também chamado de argumento da criação, usa a complexidade do universo como prova da existência de Deus. O argumento da beleza afirma que este universo contém uma beleza especial que apenas é possível devido à neutralidade estética de Deus. O argumento da moralidade defende a existência de Deus dada a suposição da existência objetiva da moral. O argumento da consciência, de forma semelhante ao argumento da moralidade, defende a existência de Deus dada a existência de uma consciência que informa sobre o certo e o errado, mesmo contra os códigos morais prevalecentes. Podemos estar por aqui horas a enumerar argumentos citados por alguém que justifica todos os deuses e religiões. Mas a história não mente. As piores e mais mortíferas guerras da história quase todas foram originadas e cimentadas por religiões e ideologias fanáticas. Num certo sentido, a justificação para a crença não passa de fantasia, realimenta-se de pessoas dependentes, inseguras e submissas facilmente manobráveis,
que ao longo dos tempos cedem aos arquitetos da perpetuação do poder. Cerca de 95% dos seres humanos são crentes de alguma forma. Esta taxa elevadíssima, explicada na sociologia pela procura de quais os elementos da realidade empírica e histórica, e quais os pensamentos lógicos que justificam o modo de ser de uma sociedade, de um grupo e mesmo de uma classe social. De um lado, a religião é um fenómeno vivido muitas vezes sem questionamento, de forma aparentemente espontânea, pelos indivíduos e grupos sociais na sua rotina. Por outro lado, a religião é passível de explicação científica como um acontecimento presente em muitas sociedades, nesse caso, é um fenómeno social. A religião é considerada uma instituição social por ser constante ao longo da nossa história e exercer um padrão de controle na sociedade e uma programação da conduta individual. De acordo com o sociólogo francês Jean Bachelet, o fenômeno religioso é o impulso que impele o indivíduo a superar a sua condição humana para se abrir a algo que o supera e ao mesmo tempo o engloba, seja esse algo imanente, ou seja, transcendente, além da sua experiência concreta. Revelam-se, então, as produções sociais da religião em agrupamentos, rituais, crenças, costumes, regras de conduta por meio das quais os seres humanos procuram a harmonia da sua existência. A ideia do fim da religião ou do seu enfraquecimento nas relações sociais está associada, muitas vezes, à perspectiva positivista que prevê etapas sucessivas de desenvolvimento na sociedade. Esse pensamento considera o desenrolar da história como uma escala evolutiva crescente de acontecimentos em direção ao progresso. Seguindo essa linha, diversas teorias conceberam o término da religião como decorrência dos avanços científicos e consideraram as sociedades tradicionais, arcaicas, por se orientarem pelos valores morais da religião. Entretanto, alguns pensadores refutam tal opinião. Como prova do efeito retrógrado das religiões, podemos citar a condenação da Igreja Católica aplicada a Galileu na Idade Média. Galileu estava certo nas suas teorias, mas essas teorias eram contra os princípios da Igreja Católica. Indiferente à verdade científica, a Igreja condenou Galileu à morte numa fogueira, caso este não desmentisse as suas descobertas. Há 32 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II reconheceu os enganos cometidos pelo Tribunal Eclesiástico que condenou Galileu Galilei à prisão. Essa revisão de posicionamento, portanto, ocorreu 350 anos após a morte do cientista italiano. Galileu não dependia dessa absolvição para receber o galardão dos maiores nomes da história, mas o ato simbólico procurou corrigir uma das mais históricas injustiças cometidas pela Igreja. Isto revela até que ponto a religião condiciona a evolução do ser humano, além de em situações deste tipo promover o ódio e a intolerância por quem pensa de outra forma. Quando um cientista se afirma como crente numa religião ou num qualquer Deus, há duas hipóteses: ou não é cientista, ou está a mentir.